Hoje eu sou Tsubasa aqui na Métricas Boss, que é o cargo que a gente desenvolveu para poder assumir aqui o papel, vamos supor, de CEO e CIO na Chief Executive Office e Chief Intelligence Office aqui na MB. Eu comecei minha carreira com 16 anos, apesar de não ser 100% focado ali em Analytics, mas eu com 16 anos trabalhei em Americanas, no Shoptime, né? E eu analisava os dados do call center, né? Eu analisava através de ferramentas ali os dados do call center, e ali já foi o primeiro momento que eu me apaixonei um pouco mais por essa parte de analisar dados e entender o que estava acontecendo, o comportamento. Mas depois mesmo eu fui trabalhar com isso numa outra empresa. Trabalhei analisando o Analytics de um blog, eu criei a conta do zero, implementei do zero, até o site era em Drupal, olha só que loucura, muitos anos atrás. E depois eu fui trabalhar numa outra empresa que era comprafácil.com, onde eu entrei como estagiário, e em um ano eu fiquei estagiário, depois eu fui analista júnior, pleno sênior e me tornei supervisor da área de BI Métricas, pela qual fiquei 3 anos e meio, coordenando lá, supervisionando lá. Depois eu fui ser coordenador de e-commerce na Líder, então, e depois eu trabalhei numa agência, inclusive, aí montei a Métricas com o Lucian aqui. Então, minha experiência, eu não digo que é desde meus 16, apesar de 16 anos já ter tido um contato, inclusive, com o Google Analytics ali, mas minha experiência vem pelo menos desde os meus 18, 19 anos ali. Então, vou dizer por aí que a gente tem 15 anos de experiência, mais ou menos. Eu não resolvi trabalhar nessa área, né? Essa área me encontrou. Na realidade, quando eu entrei na Comprafácil ali, mais precisamente, antes disso, quando eu trabalhei na Navicity, que era uma empresa de GPS, eu já trabalhava com SAC 2.0, no falecido extinto Orkut, e também trabalhando com SEO para o blog e Analytics para o blog. Então eu tinha que mensurar aquilo que eu fazia. Para mim, Gustavo, era naquela ocasião, e é até hoje, inadmissível não saber o resultado de qualquer coisa que eu faço na minha vida. Seja qualquer prática. Se eu estou estudando por um tema, eu quero saber qual é o resultado que esse tema que eu estou estudando vai ter na prática na minha vida, e eu tento tangibilizar através de números, mensurando isso. Então, eu não resolvi ir para lá, essa área me encontrou, porque eu queria saber, beleza, eu melhorei o SEO aqui. Melhorei para qual objetivo? Foi para trazer mais gente para o site. Trouxe mais gente? Como é que eu vejo isso? Através de uma ferramenta de Analytics. E aí, depois no Comprafácil, eu atuei inicialmente como estagiário, analista júnior e pleno ali, de umas lojas que não eram a loja principal, eram 5 lojas lá, Mania de Esporte, All Perfumes, Mala de Ferramentas, para bebê e o Cama, Mesa e Banho. E eu era analista das 5 lojas em conjunto. Então tudo que eu fazia, eu tentava medir de volta aquilo. E eu usava o GA de uma forma que a gente chama hoje aqui na Métricas, um pouco mais de método de Data Discovery. Eu olhava e falava assim, isso aqui, por que eu faço? Deixa eu olhar no GA, o que me traz resposta para isso que eu faço. E aí, porventura, me desenvolvendo ali, me chamaram para supervisionar essa área, e eu falei que eu não queria fazer outra coisa na minha vida, a não ser analisar dados e transformar isso em decisão. Porque, para mim, qualquer coisa, eu faço isso na minha vida pessoal sem Analytics. A gente faz isso aqui na Métricas na consultoria, a gente faz isso aqui na Métricas com os nossos funcionários, a gente faz isso aqui na Métricas com investimento em qualquer coisa que a gente faz gente faz isso aqui na Métricas com as câmeras que vocês estão vendo. Tudo que a gente está fazendo tem um propósito e a gente mede se o resultado disso foi pertinente ou não. Então, por exemplo, quando a gente pensou nas câmeras, por que essas câmeras aqui, né? Tinha que ter um motivo, uma lógica do porquê a gente ia contratar essas câmeras aqui, para um objetivo de XPTO. Se o objetivo está sendo concluído, então a minha vida sempre foi drivada dessa forma, a mensurar as ações que eu executo. E isso, para mim, é fazer Analytics. Cara, a dica para quem quer ingressar na área em 2023, assim, eu acho, logicamente, eu posso fazer um jabá para você estudar no Prime, que é a melhor comunidade para você aprender sobre isso. Inclusive, dizem que tem uns cursos lá, tem um gordinho meio barbudinho que ensina super bem. Mas além desse jabá aqui feito, acho que o principal ponto é você entender, e acho que em alguns passos atrás até, eu tenho que estudar a ferramenta X, eu tenho que estudar a ferramenta Y. Primeiro, hoje, quando a gente está falando de 2023, é lógico que existem senioridades que vão requerer que você tenha conhecimentos maiores até de programação, mas é você pensar se você quer de fato ser responsável por analisar dados e transformar isso em decisão. Esse é o primeiro ponto. Pode ser que você esteja consumindo esse conteúdo que eu estou falando aqui agora e fala, lógico, quem não quer? É porque é um pouco diferente quando você analisa um dado que é inconveniente à sua opinião. Então a primeira coisa é saber se você tem um ego no bolso para poder entender numa equipe ou numa empresa que nem sempre a interpretação que você vai ter dos dados vai ser a melhor execução, podem ter pessoas que têm melhor. E você também conseguir ter uma inteligência emocional para pensar nesses dados e transformar em decisão, e essa decisão que foi executada não atingiu o que você esperava. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Ponto número 2 é você entender se você se vê, de fato, conseguindo
olhar dentro de uma ferramenta e ser uma pessoa mais provocativa. Para mim, existe uma frente muito importante para quem trabalha com Analytics, que estou falando aqui até agora só de habilidades não técnicas, né? Para mim, quando a gente fala de Analytics, existe uma questão muito importante, que é você ser um pouco mais cético. Então, não é porque todo mundo, eu brinco isso, e se você acompanha Métricas, você deve ter visto vários vídeos meus falando sobre isso, não é porque todo site tem banner que o teu tem que ter um propósito, porque teu site tem banner, se você mensura isso, qual o resultado que tem, o objetivo que você tem por isso. Então, ser um pouco mais cético aqui é uma habilidade não comportamental importante. Ter senso de urgência. Se você está vendo hoje, um dia, sei lá, aqui, sexta-feira, você está vendo esse vídeo, você está vendo às 3 da tarde, você viu que tem um problema, só vai avisar na reunião de segunda, cara, vai dar merda pro final de semana inteiro. Então, avisa na sexta, sacou? Tem um senso de urgência sobre isso. Curiosidade é tentar descobrir o porquê das coisas, né? A gente brinca aqui, tem sempre 5 porquês, qualquer análise. Por que eu tô vendo isso? 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 Ou então, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Se você não tiver o máximo de explicação possível, talvez você não tenha necessidade de fazer aquilo, ou aquilo tem um fim, né? Você vai ter um momento que você vai ter que parar de fazer. Acho que são habilidades não comportamentais. E aí você entender que essa área é uma das áreas que mais cresce. 2022 cresceu, 2023 vai crescer mais ainda. Existe uma alta demanda e procura por quem está procurando, de fato, quem é um profissional de analytics. Tem muita gente que tem dificuldade de contratar. Então, existe um caminho muito bom aqui, desde que você entenda que você tem que ser uma pessoa mais analítica e que você não precisa odiar números, você também precisa amá-los. Eu não sou um cara formado, por exemplo, em nada de exatas, sou formado em publicidade. Só que eu entendo que o número ali, interpretado, me ajuda a drivar, orientar melhor as minhas decisões. Com isso, aí eu acho que você pode estudar ferramentas que as pessoas pedem. E aí lá no Prime, a gente tem um mapa para as pessoas poderem se desenvolver na capacidade de analytics mesmo do que o mercado pede. Então a gente tem o curso de Digital Analytics do zero, a gente tem o curso de A4, curso de ETM, a gente tem o curso Behavior Analytics, tem cursos inclusive que você nem encontra fora daí, como Amplitude, Mixpanel. Então existem formas de você ter habilidades comportamentais, você desenvolve no teu dia a dia, desenvolve estudando, tentando aplicar, habilidades técnicas. A junção disso que é importante. Tem muita gente hoje em dia que é capacitado tecnicamente, mas que acaba, por exemplo, para as nossas vagas da Métricas não entrando, porque não tem habilidades comportamentais. Então desenvolver as duas em conjunto é importante. Não é à toa que no Prime tem curso de oratório. Fala aí, beleza? Tá curtindo esse episódio? O papo tá incrível, né? E eu vim te dar um recado rápido que tem tudo a ver com o conteúdo que você está consumindo. Estão abertas as inscrições para o curso presencial de Google Analytics 4, comigo e com o Lucian, que vai rodar nas diversas cidades do Brasil, como por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Você vai aprender na prática a criar eventos, a configurações, relatórios, análise de funil, criar o seu próprio funil. Tudo isso na prática comigo e com o Lucian em sala de aula. São apenas 30 vagas e o link está aqui na descrição. Corra e se inscreva para parar de passar sufoco de uma vez na utilização do GA4. E agora, pode voltar a ouvir o conteúdo. Acho que a maior dificuldade de quem trabalha com Analytics é conseguir justamente duas coisas que eu acabei falando antes. É ser cético, e é difícil pra cacete. Às vezes você tem uma ideia mirabolante, maravilhosa, e, porra, você tem que entender que pode dar errado, entendeu? E duvidar, questionar as coisas. Essa é uma dificuldade forte. E se você trabalha numa área que não necessariamente demanda diretamente das empresas, eu acho, ou de outras áreas específicas, acho que a maior dificuldade que você tem é o poder de argumentação e convencimento para as pessoas sobre aquilo que você está falando. Então, isso aqui é um problema sério. A gente aqui na consultoria, no dia a dia com clientes, a gente tem que ter um poder de convencimento e argumentação para poder mostrar para ele que o caminho que a gente está analisando baseado nos dados é o caminho bom para ele seguir. Então, se você não tiver isso aqui, pode ser que as pessoas não liguem para a sua análise, não levem muito a sério o seu insight, não de fato levem a um nível que seria importante aquilo que você está falando, porque você não está tendo poder de argumentação, poder de persuasão ali. Então isso é uma dificuldade bem forte, tá? Que no mercado as pessoas não falam muito. E número 2 é que se você não gostar de estudar, você está ferrado. Cara, eu falei que tenho aí uns 13 a 15 anos de experiência e acho que eu nunca parei de estudar sobre Analytics, né? À toa que a gente conseguiu ser um dos primeiros lugares aqui no Brasil a falar de GA4, porque a gente já usa ele há mais de 2 anos, né? A gente já mexe nele, escreve sobre ele, fala sobre ele. Então, estudar constantemente. Você está falando de 2022 aí agora que passou, você teve a API de conversão do Facebook, você teve iOS 14, iOS 15, GA4, Google Tag Manager Server-Side, você teve fim do mundo sem cookies. Mudança vai acontecer o tempo todo. Então, diferente de algumas áreas que demoram anos para mudar,
nossa área muda talvez a cada 3, a cada 6 meses. Vem um novo robô do Google que mudou a forma de SEO. Tem que estudar. Então, gostar de estudar é importante. Se você não gostar, você vai ficar parado ali. Ou você vai esperar, ou talvez você não tenha um crescimento tão grande na carreira. Vai ter sempre alguém que estuda mais que você, aplica e você vai ter que esperar essa pessoa desenvolver para você consumir. Essa, para mim, são as duas maiores dificuldades aí. Cara, a mais importante habilidade para um bom profissional para mim, cara, eu acho que tem várias mesmo, organização, ceticismo e tal, mas para ser um bom profissional de analytics, para mim, a principal é não aceitar imposição. É aceitar as coisas porque existe uma explicação por trás. Então, eu não tô aqui nesse momento gravando um vídeo para você porque meu time mandou gravar. Tô gravando um vídeo para você porque existe uma explicação aqui na Métricas, em cima de uma iniciativa que a gente quer fazer, para que a gente possa mensurar isso e ter uma lógica por trás. Então eu não vim gravar porque eu tive, grava esse vídeo aí. Meu time criou aqui dentro uma trilha chamada Como Comecei com Analytics, com diversos profissionais nossos falando como começaram, e isso tem um propósito de melhorar a capacidade de quem está consumindo nosso conteúdo, de entender como diversas pessoas começaram de maneiras diferentes, e também elucidar para você que todos nós que explicamos aqui aprendemos no Prime. Quem sabe aumenta o teu nível de consciência de estudar lá com a gente. Então, para mim, isso aqui é uma das coisas mais importantes, é entender que as coisas não devem ser feitas porque foram impostas, e sim porque existe uma lógica por trás daquilo. Se você conseguir fazer isso, é a sua habilidade mais importante para mim de profissional de analytics, porque é você, ao tempo todo, questionar as informações, não por ser um cara babaca, uma pessoa resistente, na realidade, porque você quer uma explicação por trás de por que aquilo existe e por que você está investindo seu tempo naquilo ali. Cara, indicação de livro de analytics é maravilhoso. Ó, vem um livro aí esse ano, em 2023, que vai ser muito bom, inclusive. Fica a dica. O autor é um maluco foda, fora de sério. E daqui a pouco deve estar no ar aí. Vocês entrem lá no Instagram da Métricas Boss, que a Métricas Boss vai avisar quando sair o livro desse autor aí, que sou eu mesmo. Sai esse ano, 2023. Mas paralelo a isso, cara, tem livros pra mim que são maravilhosos. E a gente até teve uma série aqui na Métricas Boss, que foi o review de livro. Então, para mim, livros que são muito bons mesmo, cara, que vai te ajudar bastante. É o livro Data Story, da Nancy Duarte, o Storytelling com Dados, que é mais um livro de visualização de dados, ou Como Mentir com Estatística, que é como você aprende um pouco melhor a usar a estatística e interpretar a estatística por trás. Isso é muito relevante. Esses 3 aqui. Quarto, para mim, é o livro do Rafael Reis, Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Apesar de não ser um livro de analytics, ele é um livro que te ajuda a produzir conteúdo sobre isso. E essa produção de conteúdo te ajuda a explicar melhor as coisas. Para mim é isso. Sacou? É você conseguir entender mais sobre isso. Esses 4 aqui são bem importantes. Aí o quinto, para fechar aqui para mim, eu diria que é o livro do pai Mahatma Gandhi, o sábio guru, Avinash Kaushik, que é o cara que eu mais idolatro na minha vida sobre o tema. E ele tem um livro chamado Web Analytics 2.0. E esse livro é muito bacana. Talvez você encontre por aí em formato e-book. Formato físico, acho que pararam de vender. Então é isso, espero que a minha história de como comecei em Analytics e as minhas dicas aqui possam ser úteis para você. Mas lembre-se, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Por isso que a gente criou essa série aqui na Métricas Boss, para poder você ver como é que o Luciano começou, como é que foi o jeito dele, como a maneira que ele pensa, como é que a Mafê fez isso, Manu, a Bruna, o Fio. Legal você poder ter essa visão de cada um aqui para você entender e quem sabe adaptar de cada um. Espero realmente ter sido maneiro. Comenta aqui, deixe seu comentário, se inscreve para a gente poder estar junto, beleza? Um abraço!